Começa o jogo, começa o espetáculo. Começou. E aí, boa tarde. Tudo bem? Tudo tranquilo? Boa, sentei aqui só para fazer uma perguntinha para você. Rapaz, eu tô meio desligado de esporte, essas coisas todas. Como é que foi esse jogo? Parece que o Corinthians e CSA. Goleada. Ah, o Corinthians goleou? Goleou. Quanto foi? 6? Ah, o Corinthians 6-1. 1-0. Não teve goleada? Nada? Não, pro Corinthians é quase goleado. Quase goleado. 2-0 é goleado. Eu vi o resultado de 6-1 que eu falei, deve ter sido o Corinthians no CSA. Foi tão goleado que a hora que o Love fez o gol, colocou o volante. Pra segurar o resultado. Não, o jogo. Pior, foi mesmo. E o pior é que foi, né? E foi. Pior que foi isso mesmo. Rapaziada, boa tarde. O meu peixe venceu, encostou na liderança. Você vê, se tivesse considerado aquela... Como é que é? O Palmeiras não perdeu um jogo, perdeu um treino aí, sei lá o quê. O Guarani, né? Contra o Guarani. Se tivesse 3 pontos a menos, a gente tava em primeiro lugar. Verdade. Oh, meu Deus do céu. Mas vamos lá, o Santos ganhou 1-0, o Timão também venceu 1-0. Os meninos estão dizendo aqui que não foi um jogaço e tal. Placar mínimo e tal. E a gente vai falar bastante sobre esse jogo. Vamos começar agora. Vamos ver os gols? Eu gosto dos gols, rapaz. Gol é sempre gostoso da gente ver. Não teve tanto assim dos paulistas, né? Não foi tanto. O Santos, Santos goleou 1-0. Quem mais goleou? Corinthians. 1-0, 1-0. Vamos lá, os gols dos paulistas. A rodada começou com um empate morno no Choque Rei. O São Paulo saiu na frente com o gol de Pablo. O atacante aproveitou a falha de marcação e abriu o placar. A reação do Palmeiras só veio no segundo tempo. Dudu recebeu na esquerda, tabelou com Daverson e bateu de canhota. A bola desviou em Reinaldo, enganou o Thiago Volpi e acabou encobrindo o goleiro. Fim de jogo, 1-1. O Santos venceu o Bahia e encostou no líder. Sanches recebeu na área e foi atropelado por Guerra. Pênalti. O camisa 7 santista foi para a cobrança. Douglas defendeu, mas na sequência Pato Sanches aproveitou o rebote. Fim de jogo, Santos 1-0. O Corinthians teve dificuldades, mas venceu o CSA em casa. O gol só saiu no segundo tempo. Bocelli, que tinha acabado de entrar, recebeu de Júnior Urso e deu um passe por entre as pernas do zagueiro. Wagner Love recebeu e girou batendo, sem chances para o goleiro Jordi. 1-0. Tá aí os gols dos paulistas. Vamos começar. Hoje, só pra gente lembrar, hoje nós temos Fluminense e Ceará. Esse jogo é no Maracanã, às 8 da noite. O índice de gols até agora tá dando 2,1 por aí, né? Teve 20 abaixo. 20 gols em 9 Foi graças jogos. ao Flamengo, né, que aumentou um pouquinho, porque o Flamengo fez muitos gols, mas se não tivesse feito, tinha sido bem pequenininho. Verdade. Bom, vamos começar pelos paulistas, vamos começar pelo clássico. Vamos lá. Eu quero dar minha opinião antes de vocês, só para dizer o seguinte, os dois goleiros jogaram bem, jogaram muito. E o goleiro de São Paulo não teve sorte, vamos dizer assim, não gosto da outra palavra, mas não teve sorte, né? Porque, que coisa, a bola acabou encobrindo, entrou lá, bateu nele, entrou, uma lambança total. Mas ninguém pode falar também, porque ele fez grandes defesas, teve crédito no jogo. Foi um grande jogo, foi o jogo do Palmeiras e do São Paulo no sábado. Domínio praticamente total de São Paulo. O São Paulo conseguiu segurar o Palmeiras. O primeiro tempo só foi São Paulo o tempo todo. O Everton teve trabalho, né? Apesar de eu achar que o Alexandre Pato até agora não mostrou para que veio. Até o presente momento o Alexandre Pato não provou para que veio. Mesmo assim, o time de São Paulo foi muito mais forte que o Palmeiras no primeiro tempo. No segundo tempo, o Felipão equilibrou o jogo e o Palmeiras teve mais chances e foi aí que o Volpi começou a mostrar serviço. 1-0 na frente, o Pablo se machucou no finalzinho do primeiro tempo e aí mudou um pouquinho a forma do São Paulo jogar. Mas o que eu falo do gol que o Dudu achou, na verdade foi um gol achado esse, né? Gol inesperado. Eu acho que foi, se a gente olhar, tem três coisas que a gente pode falar desse gol. O tempo da bola. Eu acho que o Volpi foi no tempo errado da bola. Tem também o azar da bola ter batido na trave e voltado nele. Sim. Né? E tem a outra parte que eu conversei com muita gente esse final de semana, se ele faz aquele jogo, né, o jogo do olho lá, se a bola bate na trave, ele tá prestando atenção, ele encaixa a bola. É posicionamento, né? Posicionamento, então, só isso. Mas o desvio também complicou ele. Sim, você não desvia, não era esse cruzamento. sim. Né? E no final do jogo a gente percebe que do lado do São Paulo foi um empate com gosto de derrota e do lado do Palmeiras um empate com gosto de vitória,
porque o Palmeiras agora são 33 jogos invictos no Campeonato Brasileiro desde o ano passado. Para São Paulo e Palmeiras, o Hernandes, Mário, eu acho que assim, é legal a gente falar um pouco do pós e do que a gente já vinha falando aqui. A gente queria ver a cara do São Paulo agora, depois dessa parada da Copa América, né? E eu acho que assim, foi positivo. Foi. Apesar do empate, do São Paulo ter tomado o empate, do Palmeiras pro Palmeiras eu acho que o resultado também foi melhor, por jogar fora, empatar um clássico, enfim. Mas eu gostei de ver o que o São Paulo mostrou nesse retorno e era o que realmente a gente esperava, eu particularmente esperava do Cuca. Um time mais consistente, um time mais com domínio mais do meio campo e a gente não pode esquecer, jogou contra o melhor time hoje do Campeonato Brasileiro. Eu vejo o Palmeiras hoje um pouco acima dos demais. Então, assim, tudo bem, é um empate que para o São Paulo não é lá muita coisa, está ali no meio da tabela. Para o Palmeiras já é bom que soma mais um ponto e se mantém na liderança, mas eu acho que é positivo para o São Paulo para os próximos jogos. Acho que dá para pensar em uma coisa maior agora. Eu também fico com você. Eu acho que essa vitória, esse empate de 1-1, ele tem mais sabor até de vitória para o São Paulo, pelo tamanho do futebol que o São Paulo jogou contra o Palmeiras. Foi bem. Mas os jogadores não sentiram isso. Não gostaram, porque você está ganhando o jogo, toma um gol. É ruim, né? Besta desse aí, né? Fica complicado. Bom, falamos do clássico, agora a gente vai falar, vamos falar do Santos agora. O Santos ganhou por 1-0 e olha, quem arrebentou com o jogo foi o gigante Soteldo. Rapaz, o pequenininho, ele, olha, jogou muito e o Santos também surpreendeu o Bahia, jogou direitinho. Eu acho que é legal, Hernandes, aqui eu acho que é até importante eu, particularmente, fazer um meia-culpa, que a gente até então estava falando de Palmeiras e Flamengo e o Santos. A gente falando que eu falei mesmo que eu acho que vai ter força, eu mantenho a posição que eu acho que o Santos até o final não consegue chegar, mas hoje o Santos está brigando lá na ponta, a gente não pode subestimar isso, né? O Santos está com um time legal, tem um treinador muito bom, ganhando jogos fora de casa, ganhou de Grêmio, ganhou de Bahia, ganhou jogos muito difíceis, então assim, eu vejo hoje o Santos como um time aí a tá brigando lá na ponta, lá em cima, assim. Foram 10 rodadas só, né? Ainda tá cedo, essa é a preocupação maior do Santos, saber até onde esse elenco vai ter força para se manter. Mas hoje a gente não pode subestimar o Santos, né? E eu acho que a vitória foi muito boa. O fator extracampo também, com essa briguinha de presidente e do técnico, se isso não continuar, eu acho que de repente o Santos está no caminho certo. Mas eu tenho fico um pouco assustado. Venceu um time muito bom. Bahia jogando em casa. Um time bom, né? É um time bom. O Santos, no sábado, a palavra que a gente pode resumir o time do Santos é consistência. Um time consistente, um time forte, um time pegado e tal. Mas eu concordo com o Caio quando ele fala de campeonato longo. Tem 28 rodadas. E esse elenco do Santos é muito curto, tem jogadores muito inexperientes no meio. Então, às vezes, na hora que precisar, eu acho que o time do Santos não vai ter essa tração para chegar até lá disputar título. Vamos ver a tabela? Muito tempo, é muito jogo, né? Vamos ver a tabela do Brasileirão. Aí o Palmeiras lidera 26 pontos. É a alegria do meu amigo Ângelo, lá da Ford Caminho, em São José do Rio Preto. Boa. Pensa num cara... Como é que é? Fanático pelo Palmeiras. Olha aí, Ângelo, que beleza. 26 pontos pro Palmeiras. O Santos está encostadinho ali com 23 pontos. Diminuiu um pouco, estava 5, né? Com empate ficou 2 pontos de diferença. Flamengo 20, melhor da rodada, 6-1 no Goiás. Atlético 19, Inter 16, Botafogo também. Goiás 15, Corinthians 15, São Paulo também. E o Grêmio com 14. Essa é a metade da tabela. Agora, vamos ver o desespero de quem está na outra ponta da tabela. Vamos lá. Bahia com 14, Atlético Paranaense 13, Fortaleza 13, Ceará 10, Vasco 9, Cruzeiro 8 e aí começa o dilema, né? Fluminense 8, que o Fluminense joga ainda hoje. Chapecoense também 8, CSA meia dúzia, Avaí 4. Como o Fluminense joga com o Ceará e os dois estão aí, ó, na tabela, um com 8, outro com 10, pode mudar um pouquinho a situação. E o Vasco foi garfado no sábado. O Vasco foi garfadíssimo pelo VAR, pela arbitragem. Um negócio escandaloso lá em Porto Alegre. E o Vasco poderia estar melhor na rodada se não tivesse acontecido o vexame lá em Porto Alegre. Eu estava vendo uma comparação ontem, né? Rapidinho a gente estava falando de Santos. O Santos do Jair Ventura, um ano atrás, que era aquele Santos contra estrangeiros, que não queria com jogadores estrangeiros, só jogadores brasileiros, estava em 18º nessa mesma rodada no passado. Santos agora do Sampaoli com os estrangeiros, está lá em cima. Na ponta da tabela. Olha, você tem 30 segundos para falar do Corinthians, eu não tenho mais tempo. Olha só, não estou fazendo sacanagem não, mas quer falar alguma coisinha do Corinthians? Só que o Carille
fez o gol e retrancou o time não jogou bem. Bozelli conseguiu entrar e ali fazer a jogada do gol, acho que mérito também do Love, que bateu bem. Mas o Fagner é impressionante como ele é mais atacante que os pontos do Corinthians, né? O Corinthians ainda precisa melhorar muito. Vitória mais do que obrigação. Apesar do CSA ter empatado fora também com Palmeiras e Santos. Obrigação ter ganho, obrigação dentro de casa, mas o Love poderia ter matado o CSA no primeiro tempo se ele não tivesse dado a cavadinha. E jogou com um time que jogou com 11 atrás, jogou com uma parede, o Corinthians ontem. Mas mesmo assim foi muito pouco. Bom, e o Neymar está de volta ao PSG. O jogador se reapresentou hoje pela manhã. Você está vendo as fotos dele chegando ao local onde o Paris faz a sua pré-temporada. Ele foi visto às 9h20 da manhã, do horário francês, e deixou a concentração ao meio-dia. Segundo informações da RMC Sports, Neymar deveria ter se reapresentado na segunda-feira passada, mas não foi isso que aconteceu. Insatisfeito, ele deverá se reunir com Leonardo para definir seu futuro do clube francês. Vamos aguardar pelos novos capítulos dessa novela. São dois brasileiros conversando, né? Leonardo e ele, para saber o que eles vão fazer aí. Então, mas o Leonardo já está nessa levada de diretor de futebol já há alguns anos, algumas décadas. Uma década praticamente, né? E o Neymar, segundo informações que a gente estava vendo hoje pela manhã, o Sheik, o dono do Paris Saint-Germain, ele disse que o Neymar, o castigo dele vai ser cumprir o contrato até o fim. Ou, se alguém quiser tirar o Neymar do Paris Saint-Germain, que pague a multa. Que é milionária, né? É muito alto. Essa é a condição. Eu acho que aí teve a declaração dele no fim de semana, o pai disse que foi distorcida, mas uma coisa não dá pra gente negar. Perguntaram para ele qual foi o momento de vestiário que ele achou mais importante na carreira dele, que ele foi mais feliz. Ele falou que foi quando ele estava no Barcelona e que eles ganharam do PSG, fizeram aquela goleada nas quartas de final da Champions, eu acho que de 2015, se eu não me engano. 6-1, foi isso? 6-1, exatamente. Que aí os jogadores ficaram loucos no vestiário, não sei o que. Assim, ele é um funcionário do PSG. Faz sentido você falar isso, que o momento mais... Mesmo que seja... Quando ele ter o 6 do time que ele joga. Que ele joga, entendeu? Então, assim, a gente já vê que ele já está pensando em desgastar o ambiente para realmente pensar em outra coisa. Pelo menos essa é a impressão que dá, né? Eu acho que ele está forçando a saída dele. Está forçando a saída dele. Ele não quer ficar mais. Né? Agora, o que o Neymar precisa é jogar futebol. Ele tem que focar. Falar, não, eu gosto de jogar futebol e sei jogar. É isso que ele precisa fazer. Acho que o comportamento dele fora do campo está prejudicando até a questão dele ter oportunidade para jogar a partir de agora no PSG, entendeu? Pode até ter sido o melhor momento dele, essa goleada, mas não precisa falar. Exatamente. Ainda mais sabendo que você está aqui, ó. Fala um momento que ele falou da Olimpíadas também, cita só a Olimpíada, né? Que ele falou também. Também, seleção brasileira. Vamos ver o SBT Zap, o pessoal de casa participando aqui. Wilson Martins, de Presidente Epitácio, sou palmeirense, meu time está muito bem, mas o Flamengo está vindo forte aí. Manda um abraço para a galera de Presidente Venceslau e Presidente Epitácio. Alô, rapaziada de Epitácio, de Venceslau, um abraço, muito obrigado pela audiência. Você falou uma coisa certa, Wilson. Olha, não é porque ganhou ontem de 6-1, não, mas o Flamengo, se você pegar o elenco do Flamengo hoje, é muito forte. É que o Jesus, o técnico lá, o Jorge Jesus, ele está fazendo de uma forma que antigamente se fazia isso, né? Que agora não se faz mais. Mas ele deixa os meios, os atacantes, com a obrigação de marcar até o meio de campo. Depois é só o setor defensivo mesmo. Então, quer dizer, pega todos os times no contra-ataque de calça curta. Então, é por isso que o Flamengo goleou ontem. Acho que o maior acerto de Jesus nesses dois jogos, chegou agora, mas já está há um mês no time, foi usar o Arrascaeta de titular, né? O Abel, ele colocava ele no banco, não deixava jogar. É um cara diferenciado. Camisa 10 da seleção uruguaia. Jogando pelo lado esquerdo. Jogando muito. Verdade. A Lorena Perotti é de Irapuru. Caio, o Palmeiras tem que começar a se preocupar com a perda da liderança ou não? Eu acho que tá 3 pontos acima, na frente do Santos só. Eu acho que esse brasileiro ele é muito equilibrado, tem que se preocupar sim. Apesar de eu ver como é o time favorito, é o time a ser batido, acho que Campeonato Brasileiro é difícil. Todo jogo que você pega um time difícil. Então, teve problema ali, perder um jogo fora de casa, o outro ganha e já chega, né? O Palmeiras tem um detalhe, ele está em outras competições. O Santos já não. Né? O Santos, Corinthians, está focado só no Brasileirão. O Palmeiras não, tem outros jogos, e outras decisões importantes, como a Copa do Brasil. Exatamente. Paulo Sérgio de Araçatuba, o Santos está no meio de 2 cachorros grandes. Até quando será que ele aguenta? Ô, Paulo, estamos torcendo aqui, viu? É difícil, porque nós estamos entre Palmeiras e Flamengo. É complicado. 2 times que têm bons elencos. Não vai ser fácil para o Santos, não. Mas... Paulo Sérgio, ainda tem mais 84 pontos a serem disputados no Campeonato Brasileiro, né? A gente está na 38 rodadas. A gente está na metade do primeiro turno ainda. Então, é muito difícil a gente dar uma direção, né?
A Márcia de Birigui, boa tarde, Hernandes, boa tarde, Márcia. Manda um alô pro meu filho Felipe. Alô, Felipe. Não perca um programa. Abraços e vai, Santos! Ê, Márcia. Aí sim. Mulher inteligente, rapaz. Tá vendo? Olha só, tem a foto, Abraço pro tudo Filipão, certinho. hein? A Mariana de Irapuru, tua terra lá? Boa, é a minha terra. Terra do Caio. Gosto muito do programa, assisto todos os dias. Tomara que o Corinthians também ganhe na próxima. Os meninos estão torcendo pra valer pro Corinthians. Olha lá, e ela mandou até uma foto. Boa. O que é isso aí? O hamster? O que é isso? É um ratinho? Então não dá pra saber. Bom, mas ela tá aí torcendo pro Corinthians. Esses dois também torcem demais. Eu também. É assim a vida. Vamos pro intervalo comercial e nós voltamos já já. Rapaziada, eu tenho um recado especial pra você que tem um sonho que precisa ser realizado o mais rápido possível. Tô falando do sonho da casa própria. E nada melhor do que a LRG Construtora para te ajudar com isso. A LRG já fez mais de 5.000 famílias felizes. E não é para menos. A LRG está sempre preocupada em oferecer os melhores empreendimentos imobiliários de toda a nossa região. E quem confirma isso tem selo de qualidade, são os clientes satisfeitos e que tiveram o sonho realizado. Vamos ver. Para nós é um sonho sair do aluguel e ter a nossa casa. Realizando o sonho de mais de 5.000 famílias. Experiência de 20 anos no mercado. Presente em mais de 26 cidades. Morei muito tempo de aluguel e agora é um sonho realizado, né? LRG, transformando sonhos em realidade. Para a LRG Construtora, mais do que construir imóveis, é preciso transformar bairros e vidas. Por isso, deixe a LRG fazer a parte da sua vida. O sonho da casa própria está mais perto do que você imagina. Acesse lrgconstrutora.com.br e saiba mais. LRG Construtora, transformando sonhos em realidade. Bom, meninos, e agora nós vamos falar aqui do Romero, rapaz. Romero fez a sua despedida do Corinthians através de suas redes sociais. Ele postou uma foto em seu Instagram e escreveu um longo texto na legenda. Foram 5 anos de dedicação ao Corinthians, títulos e a artilharia da Arena. O jogador agradeceu todos os profissionais do clube e assinou a nota com a frase: cheguei como um admirador do clube e tô saindo como um torcedor doente. Corinthians, minha vida. Corinthians, minha história, meu amor. Olha, rapaz, que declaração. Agora, tá saindo meio pela porta do fundo, né? Porque essa briguinha dele aí com a diretoria, por exemplo, esse ano ele não jogou. Sim. Uma pena não aproveitar Teve um cara com a bola tão cheia como esse menino. Jogou bem no Corinthians. Teve um atrito, questão de inovação, os empresários dele, ele não abriu mão de salários, pediram até um pouco mais alto, o Corinthians não quis pagar e aí acabou nesse problema aí. Basicamente o Romero ficou afastado do elenco, né, treinando separado em alguns momentos. Então, mas é aquela, eu acho que deveria ser mais valorizado. Ele realmente, hoje ele é o artilheiro da Arena, ele ganhou, foi bicampeão brasileiro pelo Corinthians e sai desse jeito sem nenhum tipo de agradecimento por parte da diretoria. A gente não sabe se vai acontecer agora nas próximas semanas aí, mas a gente espera isso. Só para traçar um paralelo de como que são 2 pesos e 2 medidas, Hernandes, rapidinho, o Wilson chegou no Corinthians, zagueiro da Chapecoense, chegou no Corinthians e ficou 70% do período lá machucado, nem jogou direito. Saiu, ganhou placa e ganhou um cargo no clube. Aí o Romero faz gol no time, ajudava muito na marcação, o Romero. Muito bom. Era muito polivalente, ganha título. Vestia e a sai, camisa trabalheira. Tecnicamente, eu concordo que é fraco. Pro Corinthians, o Corinthians tem que ter opção melhor. Mas eu acho que a diretoria poderia ser um pouco mais grata a ele, sim. E cumpriu o contrato dele, Cumpriu né? o contrato. Ele cumpriu o contrato, tudo certinho. Não é, Mário? Mas o torcedor gosta dele, né, Mário? Não, o torcedor gosta, é um cara que conseguiu entrar no coração do torcedor corintiano, para quem vai muito à Arena, tem um carinho muito especial pelo Romero, mas é o que eu sempre falo aqui e falo em todos os lugares. Essa mania de dirigente de futebol, empresário, querer ser mais do que o atleta, que é realmente o que interessa.
Então, ego, interesses pessoais, muita coisa atrapalhou a continuação da história do Romero no Corinthians. Tecnicamente é fraco? Sim, mas isso não impede que ele fez muita história e ganhou muito título no Corinthians. Né? Mas é triste ver um jogador, o tanto de coisa que ganhou, o tanto de número que tem a favor do Corinthians sair dessa forma. Igual o Kaká no São Paulo. O São Paulo, que hoje rende homenagem para o Kaká, o Kaká saiu pela porta dos fundos e ainda jogando pedra nele. Então, assim, o torcedor de vez em quando também não ajuda nós. Tá aí. Bom, rapaziada, a gente vai falar agora do futebol da nossa região, a Copa Paulista. Mas que é isso, Votuporanguense? Tinha que ganhar o jogo, tá jogando em casa. E a Votuporanguense não conseguiu a vitória contra o Batatais, infelizmente. A equipe da região saiu atrás, o Batatais abriu o placar com o Xandão aos 19 minutos, o Ricardinho empatou aos 27, ainda no primeiro tempo. Mais uma vez o Batatais ficou na frente, desta vez com o Diego. E a Votuporanguense só empatou o jogo, no finalzinho, na cobrança de um pênalti. E isso foi aos 42, com João Marcos. E agora o time da Votuporanguense vai encarar o Linense no domingo às 10 da manhã. Mas que não é legal, né? Você empatar em casa. Tá certo que foi um jogo bonito. Torcedor que foi gostoso, você tá vendo os gols aí? 2-2, 4 gols. A gente gosta, porque é um jogo movimentado. Bastante gol, né? Mas o resultado bem ruim para o Votuporanguense, que precisa... Agora tem 5 rodadas a mais, né, Nantes? E precisa ser um ponto urgente. Agora já virou uma situação, assim, de desespero, realmente, assim, né? Tudo bem que ainda são muitos pontos a serem disputados, tem 5 rodadas ainda, mas o Votuporanguense precisa acordar, senão não vai nem passar da primeira fase, né? Eu acho que vale o alerta aí pro time, pro elenco, porque é o atual campeão, né? Não pode ficar na primeira fase já, né? Verdade. Vamos esperar uma reação aí. E a gente tá vendo, eu acho que esse aí foi o pênalti, né? Essa foi o pênalti. Não, foi o segundo gol. Tá. Bom, e vamos falar do Mirassol, que também não foi bem. Bem. Empatou em casa. O confronto foi contra o Linense. Nós tivemos um primeiro tempo bem fraquinho, com poucas chances. E no segundo tempo o Linense desperdiçou um pênalti. O zagueiro Álvaro parou nas mãos do goleiro do Mirassol. O jogo não saiu do 0-0 e com o empate o Leão ficou com a terceira posição dentro da zona de classificação. No domingo agora, às 10 da manhã, o Mirassol visita o Comercial. Pela 5ª rodada, o jogo vai ser lá em Ribeirão Preto. Mas também perdeu a oportunidade de ganhar. É que eu falo, não pode perder essa oportunidade de ganhar, né? Dentro de casa. Tanto o Votuporanga quanto o Mirassol tem a oportunidade de jogar em casa, conhece o campo, os atalhos, como faz para jogar, né? Você podia ter mais tranquilidade para jogar e tá deixando pontos que fazem falta no final para conseguir uma classificação. O Mirassol ainda está mais cômodo, né? Ainda está em terceiro lugar, está na zona de classificação. O problema é o Votuporanga, né? Que precisa agora jogar fazendo conta no campo. Então fica mais complicado para jogar. E a torcida também, né? Vale a gente ressaltar, tá bem fraco o movimento aí. Pedir pro pessoal, né? Dar uma colaborada aí, comparecer. A gente sabe que o horário aí, o solzinho tá meio forte, né? Daquele calor. Mas o time também precisa de torcida, né? E o Mirassol, tanto o Mirassol quanto o Votuporanguense. No caso do Mirassol, a gente dá para ver pelas fotos aí que estava vazio o estádio, precisa de dar uma força aí, né? Verdade. Compareceu o estádio, né? Para prestigiar o seu time. Como nós estamos fazendo, você viu que nós pegamos o caminho aqui e estamos saindo do Euclides da Cunha, já passamos por Votuporanga, para Mirassol, vamos chegar onde? Rio Preto. Vamos falar de Rio Preto. O time de futebol americano do Rio Preto Wilders conquistou uma vitória inédita na São Paulo Futebol League, a SPFL. Os riopretenses venceram o Corinthians Steamrollers, cada nome, hein? Na final por 35-0 no estádio Ícaro de Castro Belo, no Ibirapuera. Os campeões conseguiram, os campeões foram premiados com a quantia de R$10 mil. E o Wilders fizeram uma campanha com 5 vitórias e 1 derrota no torneio estadual, enquanto os corintianos estavam invictos com 6 vitórias em 6 jogos. Bom, olha que beleza. Para quem não sabe, o futebol americano é muito forte no estado de São Paulo e aqui na nossa região a gente tem 3 equipes que disputam, Araçatuba, Rio Preto e Presidente Prudente, se eu não estou enganado. E ainda tem Ribeirão Preto e outras cidades. Esse time do Rio Preto
é muito interessante. Tem jogadores que são, às vezes, vêm jogadores importados de outros estados. E o time do Corinthians é um dos times mais fortes que a gente tem no Brasil. Então, assim, o time de Rio Preto não ganhou de qualquer um, ganhou dos times mais organizadinhos ali e com um número de jogadores também quase que igual ao do futebol lá nos Estados Unidos. Então, assim, é um prêmio considerável, parabéns, e o futebol americano cresce a cada dia na nossa região. É Que legal bom. isso, né? Então vamos lá pro SBT Zap. Vamos ver como é que tá o nosso pessoal aí. Mauro Santana, de Presidente Epitácio, adora esse programa. Será que o Timão chega na Libertadores este ano? Acho que é a meta pro Corinthians no brasileiro, né? Em título eu acho muito difícil, mas eu acho que... Mauro, eu acho que chega pela Sul-Americana. Eu acredito no Corinthians na Sul-Americana, mais que no brasileiro. É porque tem que ser mais ofensivo o time do Corinthians para ver se consegue chegar entre os primeiros aí. Mauro, mas vamos lá. Luiz Carlos Aracatuba, programa muito top. Será que o São Paulo tem chance de ser campeão? Tem, por que não? Todos os times que estão... O São Paulo tem uma boa equipe. Ainda tem chance, tem. Não, agora tem que aproveitar os bons resultados. E o São Paulo, por exemplo, desse jogo contra o Palmeiras. Se essa bola não entra, era uma vitória de São Paulo. Mas eu acho que para brigar por título, é claro que é o que a gente falou. O que eu vi ontem eu gostei. Mas eu acho que o São Paulo tem que subir de patamar para brigar por título hoje. Tem que, assim, dar um salto grande. Mas existe a chance, a gente não sabe. Evandro Augusto, que é de Votuporanga, dizendo o seguinte: o Peixe vai levar o brasileiro, passar o Palmeiras, é questão de tempo. Evandro, você está acreditando bastante. Também. Mas pode ser. Posso falar? Menos, você acha? Calma. Hoje é mais possível que o São Paulo, por exemplo, pela pontuação. Pela pontuação, hoje o Santos, e até pelo futebol que o Santos está jogando, não, porque o volume do jogo do Santos é muito bom, pelo menos contra o Bahia foi bom. É um time consistente, como disse você. Luiz Cunha é de Ouro Oeste, pertinho de Fernandópolis. O negócio é saber se o Neymar quer continuar no PSG. Pelo jeito, o Luiz, não quer não. Tá claro que não, né? Tá claro que ele não quer, mas está preso ao contrato milionário dele e aí vamos ver o que vai acontecer, né? Eu acredito que o Sheik vai endurecer para isso aí. Agora tem um detalhe, e se ele continuar? Então, se quiserem castigar ele, vão afastar ele e deixar ele treinando separado e pagando salário, sem ele jogar. Aí envolve muita coisa. Esportivamente, para o jogador é péssimo, né? Ele fica sem jogar. Mesmo que você esteja recebendo o seu salário ali, envolve seleção, envolve você muita coisa. Você não está aparecendo, né? Você não está aparecendo. Mas o Neymar é inteligente. Eu acho que ele não vai chegar nesse ponto, não. Mas, cá entre nós, são 3 milhões de euros por mês, gente. Faz uma conta aí de quanto que ele ganha por mês. É muita grana. Olha o Silvano de Lucélia, uma pergunta inteligente. Boa tarde, Ana. Tem que fazer com o Neymar o que fizeram com o Romero? Foi o que a gente falou, afastado, ficou lá pagando salário. Mas eu acho que o grande castigo do Neymar é ele cumprir o contrato. Jogar onde ele não quer, mas ele tem que cumprir o contrato. Se eu fosse o Sheik, eu faria isso. Mas não, peraí. Você não está aqui, você está contratado, você é nosso jogador e acabou. Vai para o campo e joga a bola. É isso. Exatamente. Teria que ser. É difícil. Juarez Toledo de Irapuru, para ser campeão também tem que ter sorte. Dá-lhe porco! Verdade, não está errado não, viu? E deu sorte no fim de semana. Não, e time é assim, né? O time, quando está bem, tudo dá certo. Agora, quando está mal, a bola bate em tudo quanto é canto e não entra. Mas o Palmeiras também não acho que não mereceu também perder. Se você olhar, o Everton fez muitas defesas boas. Verdade. O Palmeiras também não jogou mal, não. Verdade. Mira Pirizola chegando com o SBT e você e nós, ó. Vamos embora, vamos almoçar. Bora almoçar. Valeu.